Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Bora tocar o terror na terra. Cadê o pelotão 459? Hoje é comigo. Se preparem. Bora tocar o terror na terra. Gente, sexta-feira é o dia de tocar o terror. Quem aí já acordou e já declarou que hoje é o melhor dia da sua vida? Hoje é o dia que você vai resolver aquilo que está parado, que você vai se levantar poderosamente, que respostas vão aparecer, que portas vão se abrir, que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Bora despertar, pelotão 459. Coloca aí, eu despertei. Já tô aqui, ó, botei pressão no sol. Aqui na França já são 10 horas da manhã, mas eu sei que no Brasil o dia está amanhecendo, então vocês estão colocando pressão no sol, e só por isso já são governantes. Já começou a governar a cama, já está governando o sol, já colocou pressão na própria vida, e é isso que nós temos que fazer. Não esperar que o mundo nos coloque pressão, mas a gente mesmo colocar pressão na nossa própria vida. Bora tocar o terror na terra, sejam todos bem-vindos. Aqui são 4 da manhã, tem lugares que ainda é mais cedo ainda. Já despertou para a vida, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da resiliência. E vocês estão preparados? Porque vai dar um sacode. Bom dia, Ana, suas lives têm mudado a minha vida. Que linda, meu amor. Glória a Deus, toda honra e toda glória ao Senhor. Pega papel e caneta, porque eu gosto que as minhas lives sejam um ponto reflexivas. Sabe por quê? O que mais falta na vida das pessoas é elas questionarem. Questionar os seus resultados, questionar a realidade, olhar para a vida que ela está vivendo e falar, será que realmente é isso aqui? Será que eu posso fazer mais? Será que é isso aqui mesmo, é o meu limite? E se ela começa a questionar os seus resultados, questionar as suas dores, parar de fugir daquilo que a vida está chamando. Por isso que o que o mundo mais quer é que as pessoas parem de pensar. Elas querem que você só aceite aquilo que está sendo exposto e continue aí, a corrida dos ratos. Cada um vivendo aí de acordo... Na verdade, a gente vira um fantoche na mão do sistema, né? De acordo com o que está sendo monitorado. Agora, quando você se levanta e começa a refletir, começa a questionar, para de aceitar tudo que está sendo entregue. E peraí, será que isso aqui me faz bem mesmo? Será que isso aqui realmente é para fazer a gente crescer? Será que isso aqui não é para me manipular, para me controlar? Será que isso aqui não vai me dar mais resultado? A minha vida começou a mudar quando eu comecei a questionar a realidade. Quando eu olhava e falava, gente, não é possível que eu nasci só para isso. Não é possível que a vida é só pagar boleto e trabalhar o dia todo. Será que existe algo maior do que isso? Ou algo melhor que eu possa fazer? Nós vamos falar hoje sobre resiliência. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você mesmo já se perguntou por que as coisas não mudam? Talvez você está aí exatamente questionando por que eu não consigo ter resultados? Quantas vezes você reclamou dos seus próprios resultados, das portas não se abrirem, dos filhos que não te ouvem, da vida que parece que não flui, do casamento que está pesado? Mas será que você já parou para pensar que talvez o problema não seja a vida? Talvez o problema seja a forma como você tem reagido a essa vida? Será que na primeira dor você para? Na primeira dificuldade você já começa a murmurar? Diante dos desafios você abaixa a cabeça? Você se esconde? Você se entrega? Será que você não está tendo uma dificuldade em cair e levantar? Em se adaptar? Sabe qual que é a verdade? A verdade é que tem muita gente pedindo por mudança. Muita gente querendo uma vida nova. Resultados novos. Mas a maioria está fugindo da dor que a mudança exige. A maioria quer o resultado, mas não quer pagar o preço pelo resultado. Tem gente dizendo que quer vencer, que quer prosperar, que quer crescer, mas se recusa em se levantar e fazer o que precisa ser feito. Muita gente quer transformação, mas continua resistindo a tudo que Deus está usando para moldar o seu caráter, para te trazer mais fé, para você cumprir o teu propósito. Às vezes, Deus fala, é na tempestade, é no deserto.
Às vezes, esse problema que você está fugindo é exatamente aquele que você precisa enfrentar para ir para um próximo nível, para poder... Eu falo que Deus nos molda para poder realmente entender aquilo que tem que ser tratado em você. Deus nos lapida, até mesmo nos desafios. As vezes que eu mais cresci na vida, as vezes que eu mais prosperei na vida, foi quando eu enfrentei os meus medos. Foi quando eu parei de fugir, de resistir. Nós vamos falar hoje sobre resiliência. E vocês vão entender qual que é o poder que tem uma pessoa que é resiliente. Uma pessoa que é resiliente, ela tem resultado. Uma pessoa que é resiliente, ela não fica afetada com aquilo que acontece. Ela faz do limão uma limonada. Ela cai e ela levanta. Ela não tem medo de errar, ela não para quando fracassa. Pelo contrário, ela usa o medo, o fracasso como uma mola. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Até quando você vai evitar enfrentar o que precisa ser enfrentado? Até quando você vai cair e continuar no chão? Murmurando, reclamando. Até quando você vai achar que a vida te deve alguma coisa? Deixa eu te contar, a vida não te deve nada, ninguém te deve nada. Levanta e faça. O maior problema das pessoas, muitas vezes, é o vitimismo. É achar que o outro tem que mudar, que a vida está pesada demais comigo, que o problema está lá fora. Não está, não. Uma vez eu disse isso aqui em algumas lives e eu vou repetir. Se o gigante está muito grande, se os desafios estão muito grandes, é porque o seu tamanho também é. Os seus gigantes revelam o seu tamanho. Se o deserto está difícil, imagine o seu propósito. Imagine o que Deus tem para a sua vida. Se você está vivendo esse desafio, você está vivendo esses desertos, né, muito pesados, imagine o que tem lá para frente. Imagine a terra prometida que você vai acessar. Só que você não vai acessar enquanto você não se levantar e enfrentar os gigantes. O Senhor nunca vai entregar um desafio maior do que aquele que você consegue superar. Ele nunca vai te entregar uma cruz que você não consiga carregar. Agora, tem pessoas que precisam começar a confiar nelas como Deus confia. Ei, deixa eu falar algo aqui para você que está me ouvindo. Deus confia em você. Deus confia naquilo que Ele te entregou. Ele sabe do homem que você é, da mulher que você é. Ele sabe das sementes que Ele plantou aí dentro. Então acredita, nenhum desafio que está vindo é para poder te punir. É justamente para abrir esse baú de tesouros. Ele só quer que você acesse o seu maior potencial que Ele já colocou dentro de você. Então, todo desafio, toda dor que aparece na nossa vida é justamente para deixar a gente mais forte. Para fazer com que a gente assuma ali o nível de autoridade maior. E para isso vai haver renúncia, vai haver pedras no caminho. Agora, uma pessoa resiliente, ela usa essas pedras para formar a estrada e não para murmurar e reclamar. Ela vai usando as próprias pedras que um dia a derrubou para poder montar a escada que ela vai subir. Hoje, nós vamos mudar a nossa percepção diante das dificuldades. Sabe por quê? Porque a vida está te chamando para um novo tempo. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós vamos falar de resiliência, sim. Mas, acima de tudo, a vida está te chamando para um novo tempo. E eu quero te fazer essa pergunta. Você aceita esse novo tempo? Você está preparado para viver? Porque só vai viver esse novo tempo aqueles que decidem romper com a versão antiga de você mesmo. Essa pessoa que você está vendo aí vai ter que morrer. Partes dessa pessoa vai ter que morrer para você poder se tornar aquilo que Deus te criou para ser. Os medos, as inseguranças, as reclamações, as murmurações, vai ter que ficar para trás. A gente vai ter que limpar muita coisa. Você tem que precisar de deixar de ser vitimista e começar a se responsabilizar. Sabe por quê?
Porque no final das contas, não é sobre o que aconteceu com você. Não é sobre os problemas, não é sobre o que aconteceu com a sua família, não é sobre a família que você veio, os pais que te criou, não é sobre os desafios que você viveu, mas é sobre o que você vai fazer com isso. Isso é resiliência. O que você faz com o que fizeram com você? Ana, mas eu vim de uma família onde os meus pais eram muito escassos, onde o meu pai não me ensinou a ser homem, a minha mãe foi uma guerreirona. Aonde, Ana, eu não tive, eu sempre vivi na falta, onde eu fui violentada, aonde quem tinha que me proteger foi aquele que me violentou e que me abusou. Eu vim de uma infância pesada, eu carrego muitas dores. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso. Então, se você veio dessa família, você não tem culpa. Realmente você não tem culpa de ter vindo nessa família. Mas você tem responsabilidade de não se curar, de não tratar. A responsabilidade é sua se você manter o mesmo discurso. Ana, vai ser fácil? Não, não vai. É essa decisão. É uma decisão. E ninguém pode tomar aquilo que é seu. Ninguém pode tomar o seu lugar. Ninguém pode tirar aquilo que já tá disponível para você. Só você mesmo. Então, você vai ter que usar tudo o que fizeram com você e reagir diferente. Isso é uma pessoa resiliente. Ela tem uma ação diferente com aquilo que acontece com ela. Ela adapta muito mais fácil. A dor pode até ferir essa pessoa, mas a resiliência vai levantá-la. Resiliência é a coragem de continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Mesmo quando tá dando tudo errado, a resiliência faz você continuar. Não entregar os pontos, não desistir. Quem é resiliente consegue transformar essas dores, transformar essas feridas em força. A pessoa transforma as perdas em propósito. Ela transforma as pedras na escada que vai fazer ela subir. Vocês têm noção do poder que tem esse princípio da resiliência? E o quanto nós precisamos de aprender a sermos resilientes? Porque resiliente não é cair, é decidir levantar quantas vezes for preciso. A pessoa resiliente não quer dizer que ela não vai tropeçar, não quer dizer que ela não vai cair, talvez ela vai cair até muito mais. Mas ela decide não continuar no chão. Ela se levanta. Ela permanece em pé, mesmo diante dos desafios. Eu falo que a resiliência é a arte de reconstruir, de se reconstruir muito mais forte. É como se você renascesse das cinzas. É aquela pessoa que cai, que apanha e consegue ficar de pé. E consegue levantar. Gente, Jesus foi tão resiliente. Jesus, lá com Pôncio Pilatos. O que Pôncio Pilatos fez com Jesus? E Jesus resiliente. Jesus manteve a postura. Jesus não reagiu. Muitas vezes ficou calado, em silêncio. E às vezes a gente vê aquela cena e a gente tem vontade de gritar. E você vê e fala, como é que Jesus dá conta? Como é que Jesus conseguiu ficar calado? Porque Jesus tinha um propósito. Jesus usava tudo aquilo, todas aquelas chabatadas, todas aquelas dores, tudo que faziam com ele sabia, ele tinha um propósito, ele era resiliente, ele tinha uma força, ele caiu e levantou, ele carregou a cruz, ele suportou a dor. Você pode até chorar, mas você não vai parar, porque quem tem resiliência segue mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo tudo pesado, mesmo estando difícil. E de verdade, gente, Deus nunca usou quem nunca caiu. Pelo contrário, eu acho que Deus usa aqueles que mais caem, aqueles mais improváveis. Ele usa quem caiu, quem levantou, quem escolheu continuar.
Então, a resiliência, ela nunca vai nascer do conforto. Ela nunca vai nascer. Tem horas, gente, eu estava pensando sobre isso esses dias, que tem momentos que nós precisamos da crise para crescer. E a gente, às vezes, foge muito da crise. A gente ainda quer ficar no conforto, a gente ainda quer evitar algum confronto, ou evitar que a crise seja instalada. Né? A gente ainda fica ali segurando. Mas e se Deus, ele agir justamente nessa crise? E se estiver faltando só essa crise para realmente a chave virar? E se está faltando essa dor para as pessoas ficarem mais fortes e serem lapidadas na perseverança? Porque não é na força do seu braço, mas é a perseverança que realiza grandes obras. Às vezes você fica com medo, né, do deserto, da dor, dos problemas, mas a vida não é sobre esperar a tempestade, mas é passar e aprender a dançar na chuva. É fazer uma limonada com esse limão. Nos momentos de crise, é nos momentos de desafio, é quando te pede, levanta e anda. Quando parece que está tudo desmoronando, levanta e anda. Você pode até encontrar muitas derrotas, mas não deve se deixar ser derrotado. Esses dias eu li essa frase e é forte. Por quê? Porque a gente vai ter muitos erros na vida, muitos fracassos, muitos problemas, mas você nunca se deixe ser derrotado. Ana, quem que é derrotado? Aquele que desiste, aquele que foge, aquele que entrega os pontos. E anota essa frase: não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Essa frase é de um psicólogo e um psiquiatra, ele chama Carlos Jung. Eu fiz uma psicologia, uma pós-graduação em psicologia junguiana, e essa frase me tocou muito, porque eu não sou o que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. São as minhas decisões. É aquilo que Deus disse a meu respeito e não o que aconteceu comigo. E quando você realmente entende e começa a tomar decisões, e começa a se posicionar, e começa a ter um novo olhar para os desafios, isso você vai deixar você mais perseverante. Isso muda a chave da sua vida. Ana, me fala aí características de pessoas que são resilientes. Me fala, primeiro, ela sabe lidar com problemas. Uma pessoa resiliente é ela ser capaz de lidar com os problemas. Então ela enfrenta, ela confronta, ela se posiciona, ela olha para a solução. Uma pessoa resiliente é aquela que sabe adaptar-se às mudanças. E eu posso falar para vocês, a vida está nos chamando para mudar. E a mudar o tempo todo. Tem pessoas que olham para a gente e falam, nossa, você mudou tanto. Ainda bem que eu mudei. Ainda bem que eu não sou mais a mesma. Quando alguém olhar para você e falar, nossa, você mudou tanto, dá glória a Deus por isso. O problema é quando a pessoa vira para você e fala assim, nossa, eu continuo o mesmo. Hã? Eu continuo o mesmo? Passou 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e eu continuo o mesmo? Tem uma coisa de errado comigo. Você vai manter os seus valores, os seus princípios, mas você vai ter que evoluir. Você vai ter que aumentar essa musculatura emocional. Você vai ter que ser capaz de adaptar-se a mudanças. Pessoa resiliente, ela supera obstáculos. Ela supera dificuldades. Ela consegue resistir à pressão de situações adversas. Está sendo pressionada. Apareceu ali algo, uma situação que ela nunca viveu. Ela consegue adaptar aquilo e ela ainda consegue, se der tudo errado, levantar e fazer diferente. Isso é ser resiliente.
Ser resiliente, gente, de verdade, é o poder de levar porrada da vida. É cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. E você não reagir automaticamente. Como Jesus. Tem horas que a gente vê Jesus e a gente tem vontade de reagir para ele. Tem coisas que eu vejo, Jesus dá outra face para bater. Eu falo, Jesus, dá o grito. Você é o rei dos reis. Só que Jesus ensinou para a gente o princípio da resiliência. O poder de levar porrada e não reagir automaticamente. Olha as tentações que Jesus sofreu, que Jesus passou por elas. Olha lá no deserto. Olha quantas vezes ele pôde reagir e ele foi resiliente. Então eu tenho uma chave poderosa sobre a resiliência. Não seja impulsivo. Uma pessoa resiliente, ela não é impulsiva nas relações, nas situações. Então ela consegue ter essa musculatura emocional mesmo, assim, ela consegue segurar. Ela não reage, mas ela age, mas não reage. E toda a estrutura, quando é abalada, se não tiver essa firmeza, essa elasticidade, essa musculatura emocional, pode vir a cair. Então você precisa dessa estrutura emocional. Senão você vai cair. Ana, uma pessoa resiliente, ela tem esse poder da flexibilidade, da elasticidade. A gente pode olhar para a torre. Eu estou morando na França hoje. Olha para a Torre Eiffel. Ela tem essa flexibilidade. A torre, senão a torre já tinha caído há muito tempo. Toda a estrutura, quando é abalada, se não tiver essa dilatação, essa elasticidade, ela vai cair. Ana, o que significa isso? Escreve isso aí. Força mental. No ser humano, é força mental. É musculatura emocional. É você dar conta do tranco. É na hora que o bicho pegar pro teu lado, você segurar a onda. Ana, como é que uma pessoa consegue chegar nesse nível? Vai ter que enfrentar as porradas da vida. Por isso que eu estava falando sobre a crise. Talvez é essa crise que vai despertar o seu maior potencial. Talvez é essa dor que você tanto está evitando, é aquela que você precisa enfrentar para você descobrir aquilo que está enterrado dentro de você. Tem pessoas que carregam tanto potencial. Tem pessoas que já eram para estar explodindo na vida. Tem pessoas que carregam algo tão poderoso e que ainda está abafado. Porque elas estão evitando de enfrentar as crises. Porque elas estão fugindo. Porque elas estão ainda no conforto. Ana, por que elas evitam tanto? Porque vai doer. E vai doer. E ela vai ter que se encarar. Vai ter que, eu chamo de abrir a tampa do bueiro. E quando a gente abre a tampa do bueiro, vem tudo à tona. Vem toda aquela lama, sujeira que você está guardando aí a vida toda. Mas debaixo dessa lama está o seu maior tesouro. Está o seu maior potencial. E quando você enfrentar isso tudo, ninguém mais te para. Uma pessoa resiliente, ela não depende mais das pessoas. Uma pessoa resiliente, ela sabe quem ela é. Ela cai, ela levanta, ela faz acontecer. Ela dá um jeito. Ela enfrenta, ela adapta as mudanças, ela enfrenta a realidade. Ana, se der tudo errado, ela vai cair, vai levantar. Ela é resiliente. Ela sabe lidar com a realidade. Ela sabe lidar com as circunstâncias, com aquilo que está chegando até ela. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Depois que eu trouxe isso, nós vamos falar agora como você consegue ser mais resiliente. Eu vou te dar aqui algumas tarefas, mas antes eu preciso trazer essa consciência. Depois de tudo que eu disse, você se considera uma pessoa flexível nas adversidades?
Você se considera uma pessoa que adapta as mudanças facilmente? Você tem essa flexibilidade? Vamos fazer uma enquete aqui. Coloca um, se você sim. Ana, é um. Eu sempre me adapto. Eu sou resiliente. Eu caio, eu levanto, eu dou conta. Agora, se depende da situação, você vai colocar 2. Tem situações que eu não consigo ser tão resiliente assim, tão flexível. Se você tem dificuldade em mudar, se você não consegue adaptar a mudanças, coloca 3. E agora, se você é rígido, resistente, impulsivo, você vai colocar 4. Aí, se as pessoas estão te mostrando, se a vida está te trazendo mudanças, se a realidade está batendo na sua porta falando, filho, não tem como continuar desse jeito mais. Não tem como, olha a realidade. Te chamando para essa mudança, te recrutando para você poder ser resiliente, flexível, para você poder deixar partes suas para trás, para você poder mudar. Olha, algumas pessoas é 3 e 4, mas a maioria é 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, aqui, alguns estão colocando 4. Ainda é rígido a mudança. Mas a maioria está no 1, sempre me adapto. Ou 2, depende da situação. E, Ana, me explica, como que depende da situação? Uma pessoa que ainda está no 2 é uma pessoa que ainda falta musculatura emocional. Por quê? Porque tem situações que vão confrontar as suas emoções, que você não vai conseguir agir e você vai reagir e você vai avançar. Isso é o 2. Agora, a maioria tá 1. Glória a Deus, né? Ana, e o 3? É aquela pessoa, quem marcou o 3, que ainda tem dificuldade de mudar, que ainda é resistente. Vou te falar uma verdade. Uma pessoa que é resistente a mudanças, uma pessoa que fica ali dentro de uma caixinha, né? Que a pessoa que não consegue escutar uma outra opinião ou escutar uma outra realidade, sabe? Uma outra perspectiva. É uma pessoa que não vai ter resultado na vida. Ela não consegue. Por quê? Porque ela acredita que a verdade é aquela que ela carrega. Quantas vezes eu conversando com algumas pessoas, eu falava desse jeito para ela, falava, olha, abre o seu coração para poder ouvir uma nova perspectiva. Abre o seu coração para poder ouvir um novo ponto de vista. Para você poder ver, será que realmente o que eu penso é o que é? Ou será que existe ali um novo conhecimento que eu ainda não sei? Pessoas que marcaram 3 são pessoas que têm resistência nessa mudança. São pessoas que têm esse coração fechado. Ana, como é que eu curo isso? Escreve aí, coração ensinável. Coração ensinável. Por isso que na plataforma, quando o Pablo vai contratar alguém, não sei quem sabe, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Quando o Pablo vai contratar alguém, a gente tem 3 princípios. A gente está falando aqui cada dia de um princípio. Eu, o Tiago, a gente está trazendo princípios poderosos, princípios bíblicos para vocês. E o Pablo tem 3 princípios na plataforma. 3 princípios que para ele é inegociável. Então, para uma pessoa trabalhar com a gente, uma pessoa fazer parte do nosso ecossistema, ela precisa carregar esses 3 princípios. E o primeiro deles é o coração ensinável. Uma pessoa que está resistente a mudanças, uma pessoa que não é resiliente, que não consegue se adaptar, que o coração dela está fechado, que ela não consegue ouvir e ter esse coração ensinável, não anda com a gente. E sabe por quê? Porque essa pessoa não vai ter resultado. Ana, como é que eu consigo mudar algo em mim? Quando eu reconheço que eu preciso mudar. Uma pessoa que é resistente à mudança é uma pessoa soberba, orgulhosa. Ela não reconhece que precisa mudar. O coração dela está fechado. Então não adianta você falar qualquer tipo de coisa para ela. Ela sempre vai, ela vive na resistência, entende? Ela vive no ataque ou na defesa, mas ela não se rende. Ana, como que essa pessoa se rende? Através da dor. Em muitos casos, a dor é o caminho para a redenção. Em muitos casos, é exatamente a crise que vai fazer essa pessoa abrir o coração para mudança. Para ela poder ver aquilo que ela estava resistindo de ver.
Uma pessoa que tem um coração ensinável, ela consegue me ouvir agora e entrar no coração dela e ela falar, não, realmente tem algo que faz sentido. Por quê? Por que que o Senhor, toda vez na palavra de Deus, a maioria das vezes, né, quando ele fala para buscá-lo, ele fala de todo o coração. E por que que a única coisa que Deus quer de você é o coração? Porque ele sabe que se você entregar o coração para ele, ele refaz esse coração novo. Ele tira tudo aquilo que está sujo daí de dentro. Agora, se você não entregar o coração para ele, não vai adiantar. Se o seu coração está fechado, se você não tem um coração ensinável, se você não se abre para poder ouvir, para poder se entregar, e gente, no final das contas, tudo é redenção. Tudo é entrega. Só que pessoas que não são resilientes, pessoas que são resistentes, são pessoas soberbas, orgulhosas. Ainda não se entregaram, ainda não se vulnerabilizaram, ainda não aceitam mudar, negar a si mesmo, ou olhar para si mesmo e ver, olha, o que tem que ser transformado em mim? O que precisa mudar em mim? E é essa humildade, é esse entregar, é essa redenção que faz com que Jesus entra e muda a pessoa toda. O coração é o walkie-talkie de Deus, é onde Deus fala, é o lugar onde Deus quer entrar. Ele não está nem aí para suas obras, ele quer o seu coração. Porque ele sabe que se você entregar o coração para ele, tudo vai acontecer. Então, coração ensinável, isso é um princípio que nós temos aqui na plataforma. E é um dos princípios mais poderosos que existe, porque ele mostra o tamanho da sua humildade. E a humildade, ela é o solo de todas as virtudes. Anota isso aí, quem nunca ouviu falar sobre isso. Eu já dei várias aulas sobre as virtudes. Então, quem já me segue sabe que eu falo muito sobre isso. A humildade, ela é o solo de todas as virtudes. Então, você quer acessar as virtudes? Seja humilde, senão você não vai conseguir. Tenha um coração ensinável, senão você não vai conseguir. Uma pessoa que tem esse coração fechado, não acessa. E eu não consigo colocar o querer no seu coração. Eu não consigo. Isso é uma coisa que ninguém consegue. Por isso que a gente não consegue mudar uma pessoa que não quer mudar. Eu não consigo ajudar quem não quer ser ajudado. Por isso o poder do coração ensinável. Adianta você, quem está aí, marido, esposa, filhos, sócios, amigos. Ana, eu quero ajudar aquela pessoa. Se ela não quiser ser ajudada, você pode falar o que você quiser. Porque eu não consigo colocar o querer no coração dela. A vontade de querer mudar. Porque o coração ainda está fechado. Agora, no dia que esse coração abre, no dia que ele reconhece a pessoa que precisa de mudar, as portas começam a se abrir. A cura começa a entrar. E aí sim, então esse querer está dentro de cada um. E Ana, quem coloca esse querer? Eu, Ana, isso é uma visão minha. Eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo consegue entrar dentro do coração de uma pessoa e gerar essa transformação e fazer nascer esse desejo de mudança. Esse desejo, sabe, de querer ser melhor, de querer ser mais, de querer ter aquilo que Deus nos criou para ser, de sair dessa vidinha medíocre. Por isso que muitas vezes a oração tem esse poder. Ora por essa pessoa. Tem muita oração assim que eu faço, né? Muitas vezes eu uso exatamente essa frase, vou passar para vocês. Eu falo assim: Espírito Santo, faça o que eu não consigo fazer. Só o Senhor consegue. Espírito Santo, faça o que eu não consigo. E você começa realmente a confiar em Deus, a confiar nos desígnios de Deus. Ana, e se quem tem que mudar sou eu? E se quem tem que ter essa flexibilidade sou eu? E se eu que vivo resistente à mudança, tenho essa cabecinha fechada, não consigo escutar, não tenho esse coração ensinável, é o Espírito Santo que vai entrar no seu coração. Você vai ter que enfrentar as dores.
Por isso que eu falo que a crise, ela é exatamente a chave para a pessoa poder acessar Deus, acessar o Espírito Santo. Muitas vezes, infelizmente, porque muitas pessoas só vão na dor, não vão no amor. Tem que doer, tem que ir para o fundo do poço. Quem aqui conhece alguém que precisou ir para o fundo do poço para poder buscar Deus? Ou às vezes foi você mesmo. Eu, Ana, eu fui para o meu fundo do poço. E foi quando eu não tinha forças para levantar da cama, quase entrando em depressão, sem energia, sem conseguir comer. Na época, isso deve ter o quê? Uns 10 anos? Uns 8, 10 anos que eu vivi o meu fundo do poço. Eu não conseguia nem ficar de pé direito, sem comer. Eu emagreci uns 9 quilos. A minha mãe estava preocupada comigo. Ana, o que está acontecendo? No fundo do poço, a gente busca o Senhor. Muitas pessoas precisam desse momento, da dor, para poder se render, para quebrar o orgulho, quebrar aquele coração fechado, para poder se rasgar no meio. E aí Deus começa a levantar essas pessoas. E aí você vai ver o poder que é quando uma pessoa vai para esse lugar. Quando ela consegue, né, ter esse coração ensinável. Ana, qual que é o outro princípio da plataforma? São os 3. Coração ensinável, lealdade. Lealdade é um princípio inegociável lá da plataforma. Inegociável. Lealdade. Aquela pessoa que fala, te critica na sua frente, mas na hora que vira as costas, ela te defende. Com todas as armas dela, eu sou leal a você. Eu sou leal. Você precisou de mim? Aqui na plataforma, gente, a gente tem o nosso ecossistema e quem eu precisar e eu ligar, a pessoa me atende. A pessoa faz. Sabe, assim, eu ligo pro Tiago, eu ligo pro Nézio, a gente liga, a gente tem uma cumplicidade entre nós, de um ajudar o outro, de um fazer o outro crescer, sabe? Uma lealdade. Pode acontecer o que for, pode bater, pode falar o que for. Ano passado, o Pablo, foi ano passado ou retrasado? Retrasado, né? Ano passado, o Pablo estava na campanha. Eu saí de Paris e fui para o Brasil para participar da campanha dele. Ele nem me chamou, só que eu sou leal. E a lealdade me fez ir lá. E a gente, eu, meu esposo, a gente foi, participou da campanha, participou das passeatas. A gente votou lá em São Paulo, trocamos meu esposo trocou o título. Lealdade. É na chuva, é na alegria, é na tristeza, gente leal. E eu vou te contar, quando vocês tiverem pessoas leais ao lado de você, deem valor para essas pessoas. Porque hoje, atualmente, esse princípio, ele é um dos princípios mais raros que a gente consegue encontrar. Existem poucas pessoas realmente leais. Então, se você encontrar alguém leal, agarra essa pessoa, fica com ela, não abandona. Não abandona essa pessoa. Pessoas leais. A lealdade é um princípio muito forte. E o outro princípio, simplicidade. Seja simples como uma criança. Ana, mas como esse princípio é tão inegociável para vocês? Sabe por quê? Porque uma pessoa que é simples, ela vê solução para tudo. Uma pessoa que é simples, ela pode estar no maior problema, ela vai encontrar uma solução. Porque ela tem um olhar simples para a vida. Um olhar simples, ela faz do jeito que dá. Uma pessoa que não é simples, ela vê problemas, ela vê obstáculos, sabe? Aquela pessoa que está sempre pensando, ela murmura. A criança não. Uma pessoa que é simples como uma criança, a simplicidade. Jesus era tão simples, gente. É a simplicidade de olhar para a vida com esse olhar, sempre vendo que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Então, Ana, mas tem desafios, mas está tudo cooperando para o bem. A simplicidade leva a gente para uma energia, uma alta frequência, sabe? De tudo vai ser resolvido. E que vai dar certo. E que mesmo se der errado, e muitas vezes vai dar errado, tá tudo certo, a gente está aprendendo, porque tudo coopera para o bem. Então, a simplicidade faz com que você se torne resiliente. É uma das maneiras de você se tornar resiliente. A resiliência é a capacidade de se adaptar, é a capacidade de se recuperar e de crescer diante das dificuldades. Então, anota esses 3 verbos. É a capacidade de adaptar, é a capacidade de recuperar e de crescer. Quem quiser colocar
só as chaves, né? Coloca só o mapa mental. Resiliência é igual a adaptar, recuperar e crescer. Adaptar, recuperar e crescer. Isso é ser resiliente. Não é sobre não sentir dor, mas é sobre não se entregar para essa dor. Todo mundo que é resiliente passa por dores, enfrenta as dores, mas não se entrega para elas. Eu falo que a resiliência é como se fosse uma força invisível que vai te levantar quando tudo diz para você poder ficar no chão. Sabe aquela força invisível mesmo? Você não sabe o que está acontecendo. Foi quando eu vivi o fundo do poço. A minha mãe chegava para mim e falava: filha, vai buscar um psiquiatra. Ela queria que eu tomasse remédio mesmo. Eu nunca tomei remédio para isso. E aí ela virou para mim e falou assim, e eu virei para ela e eu disse essa frase. Eu não entendia muito bem sobre isso, mas eu falei: mãe, eu não vou cair. Eu não vou desistir. Confia em mim. Eu não vou deixar a minha luz apagar. Sabe essa força invisível? Essa luz? Essa parte de Deus em você que não deixa você cair? Que não deixa você desistir? Esse DNA de Deus que está em nós? Que faz você levantar, que faz você, no meio da dificuldade, achar uma força que você não sabe de onde você está tirando e que vem dele? É essa força invisível que te faz levantar. Mesmo querendo tudo te colocar no chão. A dor não nos define. A forma como nós levantamos dela é que nos define. Como que você enfrenta e suporta as dores? Como que você lida com as dores? E ser resiliente, gente, acredita, não é ser forte o tempo todo. Não é aquela mulher maravilha, aquele homem que não pode, né, perder nada. Não é sobre ser forte, mas é sobre continuar, mesmo quando tudo está desmoronando. E muitas vezes você vai levantar todo machucado. Naquele momento eu estava fraca. E mesmo assim eu fiquei de pé. Eu não estava forte. Aquele momento eu não estava na minha melhor versão. Mas eu decidi ficar de pé. Eu decidi não me entregar. Eu vou entregar uma chave para vocês, para vocês sempre se perguntarem, sabe? Para mudar a maneira como vocês fazem perguntas, para vocês mesmos. Então, em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você vai começar a perguntar agora, o que isso está me ensinando? O que eu preciso aprender com isso? Ana, como você lida com as dores? Enfrentando as dores. Fala assim, é simples assim? É simples assim. A dor precisa ser sentida para fazer sentido. Ana, como é que eu lido com a dor? Suportando a dor, enfrentando a dor, parando de fugir da dor, sentindo a dor. Agora eu quero trazer uma consciência para vocês. Por que vocês, muitas vezes, a dor ela volta? Por que parece situações na sua vida que aquela dor sempre vem à tona? Porque você ainda não passou por ela. No dia que você passar pela dor, suportar a dor, e aí estão os desertos da vida. E aí estão as dificuldades. Suporta, vive a dor, passa pela dor e ressignifica essa dor. A ressignificação, ela vem depois de uma nova experiência. É dar um novo significado para essa dor. Só que por que ela sempre vem, Ana? Porque eu sempre fujo dela. Eu sempre fujo dela. Você vai ter que encarar. Você vai ter que suportar. E Ana, como é que você consegue suportar? Com Deus. Sozinha, eu não tenho força. Eu chamo Ele para estar comigo. Eu convido Ele e falo, Jesus, me ajuda a passar por isso. Me dá força. Me dá clareza, me dá discernimento. Qual é a verdade? Por que eu estou passando por isso? O que isso está me ensinando? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa dor? O que eu preciso ressignificar em mim? E aí você começa a suportar essas dores. E eu vou falar um negócio. As pessoas mais fortes que eu, Ana, conheço, são aquelas que passaram as maiores dores. As maiores dores. Ana, eu preciso ser resiliente, precisa. E como eu desenvolvo a resiliência? Primeiro, muda essa pergunta.
Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, você vai perguntar o que isso está me ensinando. Segundo, desenvolva uma visão de propósito, porque quem tem propósito não se entrega fácil. Quem sabe para onde está indo, resiste às tempestades. Então, desenvolva essa visão. Tenha uma visão de onde você quer chegar. Ana, mais um. Terceiro, nutra a sua fé. A fé, ela é combustível da resiliência. A fé nos lembra que há um Deus no controle, mesmo quando nós perdemos o chão. A fé nos ajuda a confiar em Deus. Confiar em Deus. Ana, me dá mais uma. Cerque-se das pessoas certas. Ande com pessoas que são resilientes. Por quê? Porque isso vai fortalecer você. Isso vai te apoiar, vai te dar cobertura, vai te dar bons conselhos. E por último, regule suas emoções. Aprenda a sentir as emoções sem reagir. Entende? É musculatura emocional, gente. Isso é inteligência emocional. Pessoas que têm um governo das suas emoções. E quando eu não dou conta, Ana, chama Deus para estar com você, você não tem que dar conta sozinho. Na palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Venham a mim que estão cansados e sobrecarregados. Busque a mim. Está tudo escrito. Siga-me. Olha para mim. Só que muitas vezes você quer dar conta sozinho. Muitas vezes a gente quer, né, fazer tudo na força do nosso braço. Ana, me dá exemplos de pessoas que foram resilientes. Jó, na Bíblia, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Foi resiliente. Foi restaurado em dobro, porque ele suportou com resiliência. Você pode usar o seu próprio testemunho. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui foram resilientes em algumas partes da vida. E se você não é resiliente, gente, você é emocionalmente frágil. Você reage com raiva, com medo, você fica se defendendo, você inventa desculpa, você abandona projetos, relacionamentos, você abandona o propósito de Deus para a sua vida. Você fica alimentando pensamento destrutivo, colocando sempre ali naquele ciclo, sabe, de vitimismo. Te impede de crescer, de se adaptar, de amadurecer, de mudar de vida. E principalmente de acessar a plenitude que Deus tem para cada um de nós. Então nós precisamos, Ana, precisamos ser o quê? Resilientes. Precisamos. Precisamos de fortalecer isso, de maturidade emocional, espiritual. Comece a falar com autoridade daquilo que você já venceu. Mostre para as pessoas. A resiliência transforma lágrimas em semente. Ela transforma dor em destino. Ela revela propósitos. Por quê? Porque a sua dor tem intimidade com o seu propósito. Então, enfrente as suas dores. Enfrenta aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E eu quero convidar todos agora, vamos fazer um boot poderoso. Porque eu tenho live, gente, agora lá no meu canal. Inclusive, quero convidar as mulheres, só mulheres. A gente está fazendo a Semana da Mulher e eu estou a semana inteira fazendo lives para as mulheres, para curar muitas coisas em nós, tá? Assim, revelador. Quem está assistindo sabe. Está tendo muitas curas, muito alinhamento, muita clareza. Então, agora eu quero convidar vocês a gente fazer um boot, para a gente acessar essa resiliência. Quantas vezes nós fomos fracos? Quantas vezes Deus te chamou e você recuou? Quantas vezes a vida trouxe mudanças e você não teve coragem de enfrentar essas mudanças? E até quando a gente vai ficar recuando? Até quando você vai fugir da dor ou fingir que não é com você? Nós vamos fazer um boot agora que vai mudar a sua vida. Ana, sua linda. Amém, meu amor. Glória a Deus, eu estou fazendo a Semana da Mulher. Que linda, Márcia. É lá no meu Instagram, Ana Luquini. Tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui na tela. Ana Luquini. Gente, então fecha os olhos, tá? Quem quiser me seguir, me sigam. Não é só mulher, não, homem também, tá? Uma bênção ter descoberto o Marçal e seus mentores. Glória a Deus, estamos aqui para servir vocês, gente, sempre. Eu, o Tiago, o Pablo, todo o nosso ecossistema. Estamos aqui para servir vocês e, acima de tudo, para poder ativar generais. Qual que é o maior propósito da plataforma? Ativar mentes e corações para cumprir o chamado de Deus, para levar o evangelho, para você ser aquilo que você nasceu para ser, ativar identidades. E essa é a nossa maior missão aqui na Terra.
Vamos orar? Amo suas lives, Ana. Gratidão, Camila. Que bom. Que bom que vocês estão aqui. Não tem mais volta. Bora lá? Fecha os olhos, respira fundo e bora fazer uma viagem. Bora acessar de uma vez por todas a resiliência. Esse princípio tão poderoso que Deus nos revelou aqui nessa manhã e que todos nós precisamos, que Jesus nos ensinou. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por cada palavra. Obrigada, Pai, por esse nível de clareza que o Senhor derramou sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor infinito, pela Tua misericórdia, Pai, que é renovada todas as manhãs. E nós acessamos essa misericórdia nesse dia. E não é porque nós merecemos, Pai, mas é pela graça. É por graça. Pai, então nós te pedimos, nos ensina a viver pela graça, Senhor. Nos ensina, Pai, a acessar esse amor incondicional, esse amor que cura. Pai, quebra o nosso coração, tira todo orgulho, toda prepotência, toda soberba e nos faz ter o coração ensinável, um coração aberto para se rasgar, para se entregar, para se render. Senhor, nós te agradecemos por essa live. Nós te agradecemos, Pai, por cada palavra liberada, por cada coração alcançado. Senhor, obrigada, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Mesmo quando nós pensamos em desistir, o teu Espírito nos deu força para continuar. E hoje, Pai, nós declaramos que nós não seremos mais definidos pelas dores do passado, mas pela fé do teu propósito. Pai, nós declaramos que somos homens e mulheres resilientes, forjados no fogo da provação e guiados pela tua mão poderosa. E nós te pedimos, arranca de nós todo espírito de desistência, toda fuga diante das batalhas e toda paralisia diante dos desafios. E nos ensina a enfrentar com coragem, a confiar mesmo sem entender e a continuar mesmo sem ver. Espírito Santo, fortalece os joelhos cansados, renova as forças de quem está prestes a parar, Pai. Quem está prestes a desistir. Eu quero que você visualize você agora no chão. Você está de joelhos no chão e você realmente está cansado. Você realmente está sem forças. Você realmente está pedindo socorro. Você não sabe o que você fez de errado. Você não sabe aonde que está, por que está tão difícil o caminho. Por que a sua vida não tem resultados. Por que parece que as coisas não acontecem. Eu quero que você visualize agora um sopro. Você está ajoelhado, olhando para o chão, e você recebe um vento, que é um sopro. E esse sopro vem e toca, sinta esse vento na sua cara agora. Seu cabelo vai até voar. Um vento forte, um sopro de ânimo do Espírito Santo. E nesse sopro você acessa uma força. E aqueles joelhos cansados começam a ser fortalecidos. Visualiza você agora se levantando. Só que você não se levanta normal, você se levanta com uma força maior. Você se levanta com uma energia diferente. Pai, eu declaro esse sopro de ânimo sobre cada pessoa, sobre cada família. Cada pessoa que ouviu essa mensagem, Senhor, vai receber agora esse sopro do Espírito Santo. E nós declaramos que a partir de hoje nós caminharemos com resiliência, com fé e com propósito. E agora visualiza você caminhando. E a cada passo que você dá, você recebe um armamento novo. Você recebe o capacete, você recebe um escudo, você recebe uma espada, e cada passo que você dá. E não quer dizer que você estava forte, mas você decidiu se levantar. E decidiu enfrentar. E na medida que você vai andando, você vai recebendo armas celestiais. Discernimento, graça, sabedoria, força, clareza. E cada passo, as dificuldades vão aumentando. E você agora está enfrentando uma grande tempestade. Visualize uma tempestade sobre você. Só que você não para, continua caminhando. E uma tempestade que quase te fez cair. Você está até cambaleando, mas você continua em pé. Visualiza você com uma força que você nunca teve, diante das dores, dos desafios.
dos desertos da vida. Pai, a partir de hoje nós caminharemos com resiliência. E tudo aquilo que era resistência se transforme agora em crescimento. Porque se Deus é por nós, ninguém poderá nos deter. Respira fundo. Repete assim comigo: nada poderá me deter. Se eu cair, eu levanto. Se eu fracassar, eu continuo. Se eu errar, eu corrijo a rota. Mas não existe a possibilidade de eu desistir. Respira fundo. Esfrega essas mãos e solta aí um já é. Se você está enfrentando, se você não desistiu, se você se levantou e ficou no meio dessa tempestade, nada mais vai te parar. Escreve isso daí. Ninguém poderá me deter. Ninguém poderá me deter, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, ninguém poderá nos deter. Glória a Deus, já é. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo fazer o 459, eu amo estar aqui com vocês, eu amo compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus me ensinou, de transbordar, porque é o Espírito Santo, gente, não é nem a gente, não. Toda honra e toda glória eu entrego ao Senhor. Então, que se levante hoje um batalhão novo, um batalhão resiliente. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Glória a Deus, Ana, que poderoso. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Hoje a live realmente foi poderosa, porque o quanto o mundo precisa de homens e mulheres resilientes. O quanto o mundo precisa. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sexta-feira de vocês, o final de semana de vocês. Que seja um final de semana espetacular, de experiências sobrenaturais. E bora tocar o terror na terra. Convido aqui as mulheres para estarem comigo lá no meu Instagram daqui a pouco. Pega papel e caneta. Hoje a gente vai falar para cuidar da gente. Então, hoje o tema é autoestima. A gente cuidar da gente vai ser poderoso. Ninguém pode nos deter. Tamo junto até depois do fim. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês imensamente. Viu? Que lindo, Ana. Gratidão. Eu estou contigo e não abro. Glória a Deus, meu amor. Deus abençoe sua vida. Gratidão. Hoje uma promessa foi reativada em mim. Glória a Deus, Adriano. Não retrocede, viu? Só levanta e continua. Só levanta e continua. Amém. Glória a Deus. Ninguém pode me deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje se levantou um novo batalhão. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, beijo, beijo. Bora tocar o terror nessa terra. Tamo junto até depois do fim. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.